Oi, gente! Imagina a alegria que eu tô de estar aqui com esse projeto, ficou lindo, pronto. Vou mostrar para vocês um pouco do conceito do projeto, o que a gente pensou, as cores. Aqui tem muita informação, a gente aproveitou muito o espaço, ficou funcional e lindo como minha cliente pediu. É um consultório de psicologia, a gente tem a nossa recepção aqui. Quando a gente chegou, era uma sala toda aberta, toda integrada, e ela falou que queria ter um espaço de recepção, pelo menos para 2 cadeiras, a sala de atendimento separada, a ideia da copa. Então a gente criou todo esse espaço dentro dessa sala única. Se vocês Eu vou mostrar para vocês o antes, para vocês verem a diferença que ficou. Então a gente conseguiu aqui criar uma recepção, tá vendo? Que não é um espaço muito grande, mas é o espaço suficiente para colocar cadeira. A gente conseguiu colocar 2 cadeiras com uma mesinha de centro e ainda um espaço de circulação, tá? Nessa recepção, então, a gente também criou um espaço para armazenamento, colocar água, né, adornos, uma decoração, e conseguimos criar aqui essa porta que separa consultório da recepção, tá? Então, primeira coisa, a logomarca da nossa cliente, ela tem tom de azul e dourado. Então, foi a nossa paleta, né? A gente escolheu essas coisas para trabalhar, para compor com a logomarca dela. Então, quando a gente entra, a primeira coisa que eu quis é trazer o azul, né? Porque é uma cor bem marcante, é um azul tão bonito, né? Um azul fechado, bonito, ao mesmo tempo não é um marinho assim. Então, a gente quis trazer para cá e aí a gente colocou a logo dela no dourado, que é um tomzinho também que ela já trabalha, tá? Essa parede aqui que nós criamos é de drywall. Então, essa parede de drywall, esse pedaço aqui drywall, por trás tem um móvel de marcenaria, e alinhada com essa parede de drywall, a gente continuou com a nossa marcenaria num tom de bege, que compõe também com a logo dela. Então, a gente conseguiu equilibrar bastante aqui os tons para não ficar muito pesado. Esse móvel é um móvel funcional. Por quê? De lá a gente tem. Então, vem comigo, assim, ó, vamos pensar. Aqui, né, tem toda essa profundidade aqui, ela vai de uma ponta a outra. De lá, o móvel atende a área de consultório, e de cá atende a recepção, tá? Então, a gente veio com essa parede, criamos esse nicho. Aquela parte de cima são 2 portas que tem um espaço de armazenamento que ela usa também. E aí, vinculado aqui, a gente já vem com a nossa porta oculta de MDF. Eu trouxe a ideia dos frisos, tanto na porta como também aqui dentro, né? Dentro desses nichos, a gente deu essa continuidade com o mesmo espaçamento para poder trazer uma harmonia. Uma coisa importante, esse espelho que ela me pediu também, é um espelho que até quando quem está saindo, às vezes sai da sessão, né, consegue se olhar, se chorou, consegue se olhar. Ela também adora tirar foto dela quando ela chega no consultório. Então, esse espelho de corpo inteiro foi muito bem-vindo. E aí, nós criamos aqui a nossa sala de espera, 2 cadeiras, a mesinha de centro e um detalhe importante. Tudo aqui a gente veio nessa paleta, né? Do bege, dourado, azul e branco. O branco é um ponto mais claro, né? Para trazer um equilíbrio também, não tudo no begezinho. Então a mesa, a gente escolheu essa mesa, é uma mesa lateral que a gente pode usar assim, né? Lateral de algum móvel, igual a gente usou aqui também no centro das cadeiras, branquinha. E ela tem uma haste aqui no dourado. Então, tá vendo essa hastezinha? É douradinha, da mesma forma nas cadeiras. E são detalhes que às vezes a gente nem enxerga, mas que são importantes, né? Às vezes quem chega aqui fala, ai, tá tudo tão harmônico, não sabe por quê. Mas por trás de tudo, todas as escolhas têm, né, um objetivo. A gente escolheu a cadeira, então, também um tomzinho de bege. E a mesma coisa aqui, tá vendo? O pezinho é um pezinho metálico, num tom de dourado também, que compõe com a mesa. Aqui a gente colocou também os quadros nessa parede, e quando eu faço o projeto, às vezes não escolho o quadro que vai, porque eu acho que o quadro é algo muito pessoal. Eu gosto que meus clientes escolham, eu gosto quando eles viajam e olham, acham um quadro bonito e traz a viagem. Como aqui, né, tem toda essa parte da psicologia, a minha cliente, ela tem um motivo de escolher certos quadros, então ela escolheu. Mas quando eu faço o projeto, eu falo mais ou menos as cores, os tons que eu quero que coloque para harmonizar. Se a gente jogasse, às vezes, um quadro vermelho, não ia compor, um amarelão, não ia compor. Então, os tons, tá vendo? Tudo tá conversando. É tom de azul, tanto que a gente tem o céu, é o tom do bege, e aí esse quadro tem todo um significado para ela e compôs com o nosso ambiente. A moldura no branco também vem para fazer um link com os brancos que a gente tem, né? Que é com a mesinha, igual eu conversei com vocês, tá? Na parte de iluminação, a gente trabalhou spots aqui na sala de recepção, né? Na recepção, a gente trabalhou spots. Então, a gente tem os spots com facho aberto, spots com facho fechado.
Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Esses três aqui, ó, são spots com facho aberto, que traz uma iluminação mais difusa para realmente iluminar o ambiente. Esse daqui é um spot com facho mais fechado para poder marcar a logo, né, da nossa cliente. Então, a gente trabalhou a iluminação para realmente destacar o que a gente já está criando. E, gente, minha cliente é tão maravilhosa que ela seguiu, olha isso, as peças de adorno que ela colocou. A gente coloca referências no projeto. E aí ela seguiu as referências, né? Mas ela escolheu peças lindas, né, para compor a bandeja. Olha essas peças no tom de azul, que coisa mais fofa que ficou. A iluminação dos nichos também faz todo sentido, né, e dá outra diferença. Bom, agora a gente vai entrar. Então, essa aqui é uma porta oculta. A gente fez aqui o puxador no próprio MDF para poder não destoar, não colocar nenhum puxador a mais. E aí, aqui a gente entra para a sala de atendimento. Então, vem comigo para vocês conhecerem essa sala linda. Aqui é a sala de atendimento da Camila. Então, do lado de cá, tá vendo que eu contei para vocês a história do móvel? Esse móvel aqui, ó, desse lado atende lá e daqui que ele tem a parede azul. Do lado de cá atende a sala de atendimento. Então, realmente foi um móvel funcional. A gente veio com um tomzinho de areia, tá? Aqui. E aí a gente virou esse tom de areia em todo o ambiente. E aqui, gente, foi um desafio, porque a gente tinha que criar esse espaço de atendimento. E eu vou contar para vocês. O primeiro móvel que a Camila comprou foi esse sofá. Ela me contratou e falou assim: Lu, eu comprei já o sofá que vai ficar na minha sala de atendimento. Eu acho que ele tem 2,10 por aí. Ele tem que entrar lá, ele tem que ficar lá na minha sala, né? E antes a minha ideia era um sofá um pouco menor, mas ela queria esse sofá, ela se apaixonou. E por conta do tamanho também, a pessoa pode deitar se quiser, né, durante a sessão. Então ele, gente, foi super importante, porque através dele também veio todo o projeto, nasceu esse projeto. E aí nós criamos, então, esse espaço aqui, né, onde as pessoas vão sentar para fazer a sessão, podem deitar. Ficou bem confortável. Colocamos a poltrona da Camila ali do outro lado e aproveitamos aquela janela linda, maravilhosa, com aquele verde, com aquela vista para criar o ambiente de trabalho dela. Além do trabalho dela aqui, ela gera muito conteúdo para a internet. Então ela precisava de um lugar para gravar, com uma luz boa, né, um lugar ali para ela poder trabalhar mesmo. Então a gente aproveitou aquele canto ali. Então essa parte aqui é um vidro pintado. Esse móvel é aquele nicho virado para a recepção. E a gente colocou esse vidro pintado por quê? Às vezes ela fazia alguma dinâmica com quem está aqui. Então é um vidro que ela pode escrever com canetinha. Então ela vai escrever, vai fazer a dinâmica, vai conversar e depois apaga e está tudo certo. Então é um vidro que está camuflado na nossa marcenaria e tem uma função. Ele não está aqui à toa, tá? Gente, aproveitamos todo o espaço de armário. Então, olha só, aqui ela consegue colocar os equipamentos que ela usa para gravar, tem vários nichos, né? Aqui a gente aproveitou o cantinho, então tem a escada que ela usa, todos os materiais. Então, tanto que é importante a gente fazer um projeto pensando no uso mesmo, né? No dia a dia da pessoa. Puxador também, tudo no tom douradinho, tá vendo? A gente veio toda puxando os tons da logo dela. Aí criamos aqui, então, desse lado e do lado de lá, a gente criou essa torre de nicho para abraçar o sofá. Então, foi feito sob medida para poder encaixar esse sofá e as duas torres com iluminação. Aqui a gente já usou o perfil vertical, e aí a gente tem algumas portas, alguns espaços fechados para poder armazenar. E os espaços abertos, os adornos. E olha o tanto que é importante. Tá vendo os adornos, alguns pontos no branco, igual eu falei, aquela mesinha, alguns adornos no branco, a mesa dela também no tomzinho de branco. Então, são pontos assim separados que fazem uma conexão, tá? Aqui, com a coisa mais linda, né? Que ela queria que a pessoa chegasse aqui e se sentisse em casa, assim, se sentisse acolhida. Então, a gente quis fazer um lugar quentinho mesmo, né? Então, piso de madeira, os tons de bege e azul. Então, a gente criou esses dois nichos e no meio, não queria só apenas encaixar o sofá. Foi quando a gente criou esse fundo verde, né, para trazer a natureza aqui para dentro, conectar com aquela natureza que a gente vê da janela. Então, o verde veio acolhendo o ambiente. O nosso projeto era só verde. E aí a Camila deu o toque dela, trazendo algumas flores para o espaço. E logo em cima tem a logo dela, que a gente colocou no dourado também, né, para trazer, para marcar, né? A gente entra e é a parede que a gente enxerga. Sofá com manta, a gente trouxe algumas almofadas no tom de azul. E a madeira aqui, gente, piso,
né? E aí a gente colocou essa mesinha aqui para fazer essa conexão. Por isso mesmo que eu não trouxe madeira nos MDFs, porque quando a gente já tem madeira no piso, a gente tem que ter um equilíbrio e tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar em cima, tá? E do lado de cá, nós criamos o quê? A nossa copa, porque ela queria muito uma copa. Olha, gente, que coisa mais fofa. Ela já tem uma pia no banheiro, ela não lava a louça aqui. Então a gente aproveitou esse espaço para criar um espaço para colocar a cafeteira dela, o micro-ondas, o filtro. E aqui, gente, é um frigobar. Olha o frigobar, que tamanhozinho, que coisa mais fofa. E aqui ela conseguiu criar essa copinha para poder atender, né? Ela esquenta o almoço dela aqui. Mais gavetas, portas, espaços de armazenamento mesmo. Então, é muito importante a gente pensar em cada detalhe quando a gente projeta. Aqui é a estação de trabalho da Camila. Então, esse mesmo MDF do móvel, né? A gente trouxe, a gente rodou, trouxe ele para cá. Aqui a gente tem uma porta oculta que dá acesso ao banheiro, tá? Então, tá vendo que a gente nem dá para, a gente nem consegue enxergar. Esse espaçamento, gente, é o mesmo espaçamento que a gente usou no painel da frente. Então, tem uma harmonia. E aí, quando a gente rotaciona, esse é um tom de MDF mais, um bege mais escuro, e a mesa dela é um tom de MDF um pouco mais claro, tá? Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. E aqui, então, a gente fez a mesa em L, no MDF um pouquinho mais claro do que a gente usou no restante. Usamos as prateleiras aqui também nesse MDF clarinho, com perfil, né? Com fita de LED. E toda a estrutura metálica a gente desenhou, escolhemos o tom da tinta para poder compor com o restante dos móveis que a gente pediu, né? São móveis prontos, a gente escolhe a tonalidade e escolhemos a tonalidade desses metalons. Sobre a iluminação, a gente criou aqui vários tipos de cena. Então, a gente tem um interruptor inteligente que ela consegue acessar, ela consegue fazer uma cena para algum tipo de atendimento diferente do outro, tá? A gente trabalhou spots e trabalhamos perfis com fita de LED, que é uma iluminação que eu gosto bastante. Então, a gente tem spot aqui no teto para ter aquela iluminação geral, aqueles spots do fundo para marcar uma iluminação mais decorativa, e a gente tem todos esses perfis que vocês estão vendo. Esses perfis têm um porquê de estar aqui. Eles estão delimitando a área de atendimento, né? E eles têm uma composição. Então, vamos ver do lado de cá. Aqui vocês conseguem ver os perfis verticais nessa marcenaria. Vou apagar. Então, aqui apagou. Ligamos os perfis. Esses perfis sobem, dão a volta aqui no teto e desce do outro lado, tá vendo? E o mais legal é que a gente colocou acionamentos separados. Então, ela consegue acender um perfil e deixar o outro apagado. Eles não acendem e apagam todos juntos. E aqui no teto, além de toda a iluminação, a gente colocou caixa embutida. Então, a gente tem uma caixa de som embutida aqui, a gente tem uma outra aí atrás, e na recepção a gente tem mais duas. Então, tem um som ambiente. Tudo isso é importante a gente ver já no projeto, para que quando começa a obra, né, a gente passa toda essa infraestrutura que é necessária. Não dá para fazer assim, agora eu quero colocar uma caixa de som. Então, a gente tem que pensar nisso antes. E a gente tem a poltrona da Camila com a mesinha lateral no tomzinho de branco. E é muito importante, eu sempre penso, quando eu faço um consultório assim de psicologia, eu gosto de colocar a poltrona giratória, porque ela permite, né, que ela se movimente. Eu acho que fica mais prático e mais funcional. A mesinha toda branca de apoio, e quem tá ali também no sofá também precisa dessa mesinha de apoio. Ele tem uma caixa de lencinho. Então, são itens que a gente tem que pensar, né? No espaço desse que a gente está projetando. Aqui vocês podem ver nosso tapete lindo, que a gente escolheu todas as cores. Então, são 4 tons. O tom do meio, a gente escolheu um tom muito parecido com o sofá para fazer esse link. Esse outro, né? Esse tomzinho aqui é um tom muito parecido com a nossa marcenaria. Esse da ponta é um tom que remete à nossa madeira, porque a gente colocou madeira no piso, na mesinha, né? São alguns elementos, né? Porque o nosso MDF tá neutro. Então, ele vem para fazer esse link. E esse tom de rosa é um tom que ela gosta bastante, que compõe muito com o azul da logomarca, porque são cores complementares. Gente, então esse foi o nosso projeto executado. Vocês viram que ficou a coisa mais linda e ficou igual ao nosso projeto. Se você pegar o render e as imagens, depois a gente vai fazer um antes e depois, vocês vão ver como ficou igual. E isso tudo, assim, esse resultado que a gente teve, que todo mundo gostou, é porque a nossa cliente seguiu fielmente o nosso projeto. Então, o projeto é para isso, que a gente planeja tudo para executar conforme o nosso planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês mandam aqui embaixo, estou à disposição. Um beijo e fui.